Olá! Chegamos nós aqui no nosso tópico 3 da lição de número 8. Diz o seguinte, tópico 3, as formas de disciplina bíblica. Nós observamos bem o texto, nós vamos estar falando é desse, correr da lista do comentário. Ponto 1, a disciplina como modo de correção. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque que filho há a que o pai não corrija? Hebreus capítulo 12, verso 7. Todos os crentes de alguma forma tiveram necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não um filho. Pedro, por exemplo, teve que se corrigir por Paulo, quando adotou uma atitude visivelmente errada e a relação a gentil. Gálatas capítulo 2, 11 a 14. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento ou um comportamento errado e reforçando dessa forma o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e à reconciliação. Gálatas capítulo 6, verso 1. Veja que a nossa leitura fala sobre a forma de disciplina bíblica. É bíblico. O ponto 1 fala sobre a disciplina como modo de correção. Veja só. A disciplina, ela vem para corrigir, exaltar e dar vida ao pecador. Pessoas, quando aceitam Jesus, elas passam pelo processo da libertação. Mas o que é isso? A libertação é onde ela passa pelo ensinamento. Olha, isso não pode, quando você aceitar Jesus, isso não pode, aquilo não pode, porque não convém mais fazer. Vocês devem, agora fazer as coisas que são certas e não as erradas, né? Aí Deus abençoa esta pessoa, Deus transforma. Só que é o seguinte, esta mesma pessoa recebida, limpada, né, com esse processo de libertação, ele volta de novo à prática do pecado. Mas agora ele está na igreja, está morto ou morto espiritualmente, sem comunhão com Deus. Porque, irmãos, ter comunhão com a igreja é uma coisa e ter comunhão com Deus é totalmente diferente. Você pode até ter comunhão com a igreja, mas você não tem comunhão com Deus. Pregador, irmão, não importa se ele está na igreja, está em pecado, está morto espiritual, irmão, Deus não aceita isso. Vamos parar com esse negócio que Deus é de qualquer jeito. Deus chama a pessoa do jeito que está, mas essa pessoa passa por um processo de libertação, se torna um servo. Depois ele continua ali, mas se ele pecar, venha a disciplina para nos dar vida, né? Novamente, colocando-nos no rumo de Jeová. E tudo isso é para a glória de Deus. Não tem comunhão com Deus, não vai morar no céu. Por quê? Porque não está em comunhão com Deus. E quem vai morar com Deus é os que têm comunhão com Ele. Porque só Ele sim ama o pecador de verdade. Disciplina não mata, quem mata é o pecado, amém? Disciplina liberta e Deus quer sempre salvar e fazer o melhor por todos. Nosso ponto 2 diz assim, a disciplina como forma de restauração. A palavra grega traduzida aqui como encaminhar e o tal significa na verdade restaurar. E usada em Mateus 4, 21 para se referir aos reparos das redes de pescador. O sentido, portanto, é fazer com que as pessoas atingidas pelo pecado sejam restauradas ao seu anterior estado de ser, estar com Deus. Na mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada, nesse aspecto, sendo que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse
o faltoso à comunhão. 2 Coríntios, capítulo 2, do 5 ao 8. Então, vejamos o seguinte, o nosso ponto 2 falando sobre a disciplina como forma de restauração. Veja só, no dia de hoje, que nós vivemos hoje, as pessoas pecam, mas eles não querem confessar. Eles não querem passar pela disciplina. Isto não é bíblico. É uma pessoa deixar de ser disciplinado quando peca. Alguns dizem o seguinte, porque tem vergonha, é tímido para confessar. Mas só que é o seguinte, essa mesma pessoa não teve vergonha para pecar, não foi tímido também para pecar. Você sabe por que isso acontece? Com essa timidez, com essa vergonha toda? É porque o inimigo quer te ver você no chão, quer ver você aí na sarjeta, quer ver você cometendo pecado, mais pecado em cima do outro pecado. Depois que você pecou, cometeu o pecado, você não sabe mais o que fazer. E o que você deve fazer é confessar, deixar para que você alcance a misericórdia de Deus e passe pela disciplina e conserta aí, né, a palavra de Deus fala na rede, para que você possa ter utilidade novamente. Amém? Uma rede furada, na palavra de Deus diz, não serve para nada. O crente que anda no pecado não serve para estar no reino de Deus, certo? Mas se você se arrepender, confessar e deixar, você terá novamente utilidade, ou seja, fazer a vontade do Senhor. E nós vai aqui ao ponto 3 e nós estaremos encerrando a nossa lição de número 8. Então vamos nós para o nosso ponto 3 do tópico 3, que diz a disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecida como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado no corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. 1 Coríntios capítulo 5 e 3. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade, eu vos digo que todo que é ligado na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18, verso 18. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Mateus capítulo 18, verso 17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre os membros e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja na qual faz parte. Então, meus amados, nós vamos falar aqui sobre este modo de disciplina, que é a exclusão. O que seria isso? Vamos entender. A pessoa está em pecado, fazendo aquilo que não deve. A igreja tomou ciência, se reuniu e disciplina aquela pessoa, aquele irmão, por um tempo, né? Geralmente é os meses, Ele vai passar pela disciplina. Nesse período da disciplina, se ele se arrependesse, se ele buscar o Senhor, se continuar indo para a igreja, e se ele também mudar de vida e largar aquela prática pecaminosa que ele tinha, aí ele retorna em comunhão com a igreja. Amém? Eu estou falando da disciplina, para você entender a diferença da disciplina para esse modo de disciplina que é exclusão. Você entender essa diferença? Ou seja, ele pecou, mas ele se arrependeu. Então ele volta às suas funções da igreja, comunhão com todo novamente. Agora tem essa questão da pessoa excluída da igreja, e é essa parte que nós vamos falar como que funciona. Quem são? Veja o seguinte, essas pessoas excluídas são aquelas pessoas que querem viver no pecado. Elas pecaram e querem viver no pecado,
Tem pessoas que pecou, se arrependeu, né? Passou pela disciplina, aceitou, reconheceu o seu pecado e retornou em comunhão. Agora, se essa pessoa, crente, membro da igreja, cometeu um pecado e continua no pecado, não quer se arrepender, não aceita a disciplina, não confessa, não vai mais para a igreja, não quer servir mais a igreja, então esse membro desta igreja não vai ser disciplinado, ele vai ser excluído, né? Porque não está mais em comunhão com a igreja, porque ele escolheu a permanecer no pecado. Veja que não foi somente o pecado, e sim a prática do pecado que levou esta pessoa a ser excluída. Ou seja, essa pessoa não quer mais se arrepender, não quer mais deixar essa prática pecaminosa. Por isso ele não vai ser disciplinado e sim excluído da igreja. E não vai morar no céu, porque diz a palavra de Deus que vive na prática do pecado não poderá ter a vida eterna. Você entendeu? Da pessoa disciplinada para a pessoa excluída. A disciplina, a pessoa peca, mas se arrependeu. E a exclusão é quando a pessoa peca e não quer se arrepender. Aí ele é excluído da igreja, tá? Mas e toda disciplina não é momento de alegria para a igreja nem para ninguém, né? É momento de tristeza. Então eu quero te agradecer pela tua presença, que Deus te abençoe e te guarde, livre você de toda disciplina e de exclusão, que você faça a vontade de Deus e assim você será bem sucedido. Amém?